Bom, o Fórum Econômico Mundial de 2026 terminou com uma ordem de adaptação. Diante da imprevisibilidade do presidente americano Donald Trump, lideranças globais tentam encontrar caminhos para reduzir a dependência dos Estados Unidos. A reportagem é do Fernando Nakagawa, direto de Davos. A mensagem final da elite financeira tem lamento, mas também é pragmática. O mundo não vai parar, nem esperar uma definição dos Estados Unidos. A palavra de ordem em Davos agora é adaptação. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, foi quem melhor definiu o clima ao pedir um plano B. Tanto a Europa quanto os emergentes entenderam que precisam de autonomia estratégica para não ficarem reféns da política americana. I'm not sure that we should be talking about rupture. I think we should be talking about alternatives. We should be identifying much more so than we have probably in the past, the weaknesses, the sore points, the dependencies, the autonomy. É nesse cenário de incerteza que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia ganha um peso ainda maior, mais simbólico. Ele deixa de ser apenas comercial e vira uma resposta de sobrevivência e segurança. O livre comércio irrestrito ficou no passado, mas a economia encontra caminhos. E a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, usou aquela que talvez seja a melhor imagem da semana. Ela comparou o comércio global a um rio. Se você joga uma pedra no caminho, a água não para. O fluxo contorna e segue rio abaixo. Isso explica a busca por novas rotas na Ásia e o potencial demográfico da África. Só que essa construção otimista do novo mundo tem um teto de vidro e o alerta vem dos números. O crescimento esperado para o ano de 2026 é de 3,1% para a economia global. É pouco para desarmar a grande bomba relógio chamada dívida pública. Somando tudo que os países já devem, estamos encostando em 100% de tudo que o planeta produz. Esse é o grande risco macroeconômico no radar. E é um alerta que soa ainda mais alto no Brasil, onde a nossa dívida pública segue em trajetória de alta. No fim das contas, mesmo com a globalização sob ataque, Davos se revelou ainda relevante. Não mais como uma festa perfeita, mas como uma sala de crise, onde o mundo tenta organizar o caos. Lígia, de certo modo, você acredita que o Fórum Econômico Mundial está conseguindo se adaptar? Porque ele foi idealizado ali num mundo sem barreiras, buscando uma globalização, um liberalismo clássico, e hoje o mundo, o ideário que o preconizou hoje está sob ameaça, ou a gente pode dizer que nem existe mais. Está conseguindo se adaptar ao Fórum? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que o Fórum expôs claramente a fragmentação que nós estamos vivendo hoje. Então, é uma clareza que agora não deixa nenhum tipo de dúvidas. Tivemos, sim, uma ruptura, estamos tendo uma ruptura da ordem internacional que foi construída, que era baseada em regras. E essa ruptura se transformou, na verdade, aparentemente, no uso da força, no uso de que o poder do mais forte é que vai acabar tomando decisões. Então, Davos, eu entendo que deixou de ser, em 2026, apenas um espaço de coordenação econômica. E ele acabou se tornando, na verdade, esse grande espelho das fraturas do mundo atual e da ordem econômica internacional, que foi marcado desde o início de Davos por ameaças até bélicas, né? Não eram apenas ameaças tarifárias. Então, isso eu acho que é muito importante. E já se tentou começar, embora os consensos grandes não tenham acontecido em Davos, mas o discurso, por exemplo, de Lagarde, o discurso do primeiro-ministro canadense já demonstra que está em alinhamento uma nova ordem econômica internacional. E eu te digo que a minha grande preocupação é que nós, Brasil, nós estivemos com uma delegação extremamente reduzida este ano, que era um ano
tão decisivo, onde nós estamos com fragmentação, nós estamos com mudança. Então, ao invés de termos uma atitude mais positiva e ativa, nós estamos sendo muito mais reativos nessa construção que, sem dúvida, deve começar pós-Davos. É interessante, esse debate eu pelo menos acho fascinante, Lorival, como um fórum econômico virou praticamente um fórum geopolítico. Mas a geopolítica e a economia andam também de mãos dadas, não? Nós estamos na era da geoeconomia, porque as tarifas, elas, dentro mesmo dos livros de texto, né, elas servem como substituto da guerra, né, e o Donald Trump está combinando as pressões econômicas, sejam tarifas, sejam sanções financeiras no âmbito da lei Magnitsky, seja um bloqueio naval da Venezuela, essas sanções, essas frentes econômicas, ele está combinando com a ameaça militar, né? Então, é um quadro clássico de geoeconomia. E isso torna o Fórum Davos muito mais relevante do que antes. Sempre foi muito relevante, mas ele se torna muito mais estratégico. Por quê? Porque ali está reunido, né, o pensamento econômico, que se torna um pensamento geoeconômico. Tanto assim que o Trump equacionou a crise que ele mesmo desencadeou a respeito da Groenlândia, que é uma crise que tem um componente geopolítico e um componente econômico, no Fórum de Davos, né, na reunião com o Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. Ele teve uma reunião paralela com o Zelensky, que levou a essa reunião trilateral, que é a primeira, né, numa guerra de 4 anos, que envolve, então, essa reunião pela primeira vez, Rússia e Ucrânia. Então, o Fórum de Davos, ele é mais atual do que nunca. Agora, Lorival, só antes de devolver para a Lígia, essa ausência do Brasil, ausência não, mas assim, uma participação ridícula, na verdade, né? Demonstra... Uma ministra, a ministra Esther, uma ministra séria, mas assim, lateral, em termos de cúpula de poder e de Brasília. O Brasil sofre uma disfuncionalidade de planejamento, de falta de um plano de país, uma estratégia de país. A nossa inserção é uma inserção cega, né? Uma inserção sem... a gente vai batendo nos guardrails à direita e à esquerda sem um plano estratégico. E a gente está muito vulnerável, porque as preocupações, as atenções, energias geopolíticas dos Estados Unidos estão agora concentradas no hemisfério ocidental, e o Brasil é o líder da América Latina e não tem como responder às ameaças, às pressões econômicas e às ameaças militares, por falta de musculatura econômica e militar. Então, a gente não tem poder de dissuasão dessas pressões, e com isso a gente só tem 2 caminhos: ou embates autodestrutivos com os Estados Unidos, ou a subserviência adotada pela Argentina de Javier Milei e o Paraguai de Santiago Peña, entre outros. Agora, Lígia, o que o Brasil perdeu lá? O que você destacaria ali de relevante do debate, até do debate econômico, a questão da inteligência artificial, questão do déficit mundial, né? O cenário ali econômico, o que você destacaria dessa semana em Davos? Eu acho que o que é mais importante dizer é o que nós perdemos de não estarmos participando da construção dessa nova ordem econômica internacional. Em primeiro lugar, o custo econômico é concreto, ele não é mais simbólico, e também eu acho que o que é importante é que a hora que eu não participo deste novo mundo que está sendo construído, e estou hoje vivendo numa grande imprevisibilidade, a minha não participação significa dobrar o meu risco. E o que é dobrar o meu risco? Significa que eu vou ter um custo econômico mais caro, provavelmente, eu vou ter um maior receio de investidores. Então, isso tudo eu acho que é bastante relevante, além do que eu vou ter um problema com as cadeias globais de valor, com este mundo todo imprevisível. Então, não participar dessa nova construção que está acontecendo agora é extremamente preocupante para o país.
independentemente de quem esteja no governo, independente da ideologia. Nós temos que pensar hoje em dia mais como Estado e não mais como governo. O mundo está mudando, o Brasil precisa se unir para fazer parte deste novo mundo. Caso contrário, nós seremos teremos um futuro extremamente comprometido, já que não estaremos participando da construção deste novo mundo. Então, o impacto, cadeia global, decisão de investimento e nós vamos ter, sem dúvida, um custo maior de capital. Então, acho que são esses 3 pontos que eu gostaria de ressaltar, respondendo finalmente a sua pergunta. Ô Lorival, agora garimpando ali, tirando a questão econômica, tirando a questão geopolítica, tirando não porque tem a ver, mas o tema, pelo que eu acompanhei, é IA, né? Acho que foi o grande debate ali novo que aconteceu em Davos. Eu acho que você detectou muito bem. A inteligência artificial é um desafio muito grande para os estados, para a humanidade, mas para os estados, porque é uma tecnologia disruptiva que é totalmente dirigida, criada e impulsionada pela iniciativa privada e que tem um impacto sobre os setores públicos, sobre os setores públicos estratégicos, sobre educação, saúde, sobre a defesa, segurança pública, todo o setor financeiro, enfim, tudo o que precisa ser regulado pelo Estado, precisa da proteção e da promoção do Estado, né? E o Estado está sempre a reboque quando é uma tecnologia tão disruptiva como essa e liderada pela iniciativa privada. Então, as discussões sobre regulação, por exemplo, o Estado está sempre atrasado tentando regular aquilo que está sendo criado pela iniciativa privada. E então essa negociação é vital e a criação de um conceito de corresponsabilidade, uma vez que desastres acontecerem, né, criados pela inteligência artificial, grandes catástrofes, problemas que fogem ao controle humano e que são derivados dessa disrupção, terão de ser endereçados em conjunto pelo setor privado e pelo setor público. Nenhum dos dois é suficiente para lidar com essas questões. Então, por isso, de novo, o Fórum de Davos é um lugar importantíssimo para haver essa intersecção. Os desafios são gigantescos. Nós não sabemos o que não sabemos sobre a inteligência artificial.